Olhando para os vários cenários em cima da mesa, a partir desta tarde na Assembleia da República, o que é que pode acontecer? O mais previsível é o chumbo do programa de governo PSD-CDS. Esse parece-me que é consensual, tem apenas a particularidade que me parece aqui politicamente interessante e relevante de haver diferentes moções de rejeição. Isto é, os partidos que se propõem ter um programa alternativo de governo não chegaram a um acordo relativamente ao texto que tentará inviabilizar este programa do PSD-CDS. O passo seguinte será António Costa, com o acordo, ou acordos, aliás, que estabeleceu com os três partidos à sua esquerda, chegar junto do Presidente da República e tentar convencê-lo que essas posições conjunta, ou melhor, a posição conjunta com o PCP, o acordo com o Bloco de Esquerda e o acordo com o Partido dos Verdes é suficiente para dar garantias de estabilidade e de durabilidade a um governo de minoria liderado por António Costa. E aí, então, se eu tinha, ou tenho alguma certeza relativamente à rejeição do programa de governo PSD-CDS, tenho algumas dúvidas sobre qual é que será a decisão de Cavaco Silva perante essa proposta, embora me incline para o cenário de Cavaco Silva indigitar António Costa, considerando que nesses acordos à esquerda estarão as bases daquilo que ele considera ser essencial para haver um governo alternativo ao Pedro Passos Coelho. Um dos rostos da oposição a este acordo à esquerda é Francisco Assis, e ele próprio disse que em matérias como projeto europeu ou matéria económica e social, que o PCP poderá ser o primeiro a tirar o tapete. Quem é que vai ter que engolir mais sapos num eventual governo na esquerda para se garantir a estabilidade durante 4 anos? Eu não tenho a certeza que seja necessário engolir sapos. O que tu disseste agora relativamente a Francisco Assis é uma constatação de realidade, isto é, há determinadas matérias que nem sequer agora foram alvo destes acordos com os partidos à esquerda, mas que não têm que necessariamente vir a envolver propostas parlamentares que precisem dos votos desses mesmos partidos e, portanto, pode haver sempre essa preservação da autonomia e pode haver também a manutenção das bandeiras essenciais que quer os bloquistas, quer os comunistas tanto acarinham. E eu penso que é também esse aí um dos méritos desta negociação que António Costa fez. Isto é, deixar sempre espaço para que o Partido Comunista não abdique dos seus valores fundamentais, ou os bloquistas não deixem cair algumas das reservas que têm, por exemplo, relativamente à questão da revisão da dívida, da negociação da dívida. E isso será, de alguma maneira, aquilo a que Francisco Assis chama a parte de baixo do iceberg, aquilo que, na verdade, nós não veremos ao longo sequer desta legislatura. Mas pode haver esse risco de se estar a acordar apenas em matérias que reúnam consenso e aquelas mais divergentes para já estão postas de lado? A questão é saber se essa parte de baixo do iceberg, a certa altura, não contaminará a parte de cima. Isto é, se essas posições mais vincadas de bloquistas e comunistas em relação a matérias estruturais, a determinada altura, não chocam com a realidade das necessidades, por exemplo, do Partido Socialista vir a ter que introduzir algumas medidas de austeridade em nome, por exemplo, da preservação das metas do déficit. Porque aquilo que, para mim, a grande perplexidade é que até agora eu ouvi anunciar uma série de medidas que me parecem todas elas, para usar a expressão de António Costa, muito simpáticas, que as pessoas aplaudem ou pelo menos percebem como válidas. Eu ainda não consegui perceber como é que elas vão ser pagas. E depois vemos também que o Partido Socialista anuncia que em 2016 o déficit ficará abaixo dos 3%. A minha questão é, onde é que se vai buscar esse dinheiro? Imaginem que a certa altura o Partido Socialista precisa verdadeiramente, por exemplo, de aumentar impostos, e aumentar impostos sobre os rendimentos. E aí qual é que será a posição de bloquistas e de comunistas que têm isso como uma linha vermelha que não pode ser ultrapassada? E aí veremos qual é o grau de pragmatismo. Veremos se esses partidos, em nome daquilo que é a consistência governativa, engolem o tal sapo, como tu disseste, ou se colocam aí um entrave a esse mesmo governo, obrigando o Partido Socialista, por exemplo, a ter que contornar essa dificuldade e a ter que ir buscar receitas noutro aspecto qualquer. Porque aquilo que é a base que nós conhecemos até agora do funcionamento deste governo perante essas medidas simpáticas é o aumento das receitas. Foi a única expressão genérica que eu ouvi da boca de António Costa relativamente àquilo que serão as verbas para pagar as devoluções de salários ou o descongelamento das pensões, etc. Veremos onde é que isso está sedimentado e veremos aqui que isso obrigará de um lado e de outro para a preservação dessa mesma estabilidade governativa.
E Passos Coelho, será apenas um rosto da oposição sentado na Assembleia da República? Vai ser o principal rosto da oposição e eu diria até que, pelo menos nesta primeira fase, vai estar perfeitamente conjugado com Paulo Portas na oposição, não apenas a este programa que António Costa apresentará, mas também em relação à legitimidade que esse mesmo governo tem. Eu diria que PSD e CDS vão colocar as fichas todas no cenário de eleições antecipadas. Há uma grande incógnita que neste momento paira sobre eles, que é qual a decisão do próximo Presidente da República e, antes dessa, quem é que será o próximo Presidente da República. E aquilo que será a conjugação da estratégia dos partidos relativamente a estas candidaturas presidenciais e depois a expectativa que terão e a forma como tentarão aliciar esse próximo Presidente da República para provocar eleições antecipadas, diria que é o elemento fundamental. Imaginemos que o próximo Presidente da República considera que este governo não só tem legitimidade, como está a governar bem e deixa-o seguir. Então eu diria que poderemos ter uma segunda parte da legislatura com uma oposição completamente desfigurada, em que eventualmente PSD e CDS já estão a correr nas suas próprias pistas e onde nem sequer saberemos se os rostos principais dessa mesma oposição ainda serão Paulo Portas e Pedro Passos Coelho.